Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao conteúdo de aquecimento da nossa semana Violão Entre Amigos. Eu vou só dar uma olhadinha aqui na nossa conexão para eu poder também conversar com vocês. Vou abrir aqui o chat e aí nós já começamos a nossa aula de hoje. Vamos lá, boa noite, vamos ver quem está por aqui. Pessoal, primeiro me digam se o nosso som está chegando bacana aí para vocês, se você está conseguindo me ouvir bem, se o som tá legal aí para você. Só põe dá um ok, coloca um joinha aí só para eu saber se está tudo funcionando certinho, para que nós possamos começar a nossa aula, ok? Bom, vamos lá então. Tem um pequeno delay, pessoal. Quem está participando aí e não está tão habituado a assistir lives, tem um delayzinho aí entre o que você escreve e o que eu recebo aqui do outro lado. Então é normal, às vezes demora um pouquinho para chegar até aqui, tá bom? Parece que está tudo funcionando, está tudo ok. Vou colocar meu óculos para poder ver quem já deixou os seus comentários aí pra gente. Vamos lá então. Nós temos aí o grande Rubem Sérgio Maia, nosso querido Rubem. O Rubem iniciou os estudos dele aí no Violão Entre Amigos em fevereiro, já está tocando violão, já está fazendo alguns solos. Boa noite, Rubem, meu amigo. Vamos ver quem mais está por aqui. Magno, a Francimar Abreu, Ana Márcia, cadê a aula? Está começando, Ana Márcia. Nós estamos aqui configurando aqui os nossos detalhes técnicos. Tem muita coisa aqui nos bastidores para que a nossa aula possa chegar até vocês. Rubem falando boa noite. Zilda, boa noite, Zilda. Patrícia, nossa amiga Patrícia aqui fez aniversário ontem. Meus parabéns aqui ao vivo na nossa live. Vamos lá então, Juliano Amaral, Carmen. Carmen diz, tanto que prefiro dedilhar as cordas que um smart. Isso aí, Carmen, muito bem. Certo, o som tá bom, o som tá ok. Graça Ribeiro, boa noite, Graça. Coloque aí também, pessoal, para mim, para que eu possa ver também de onde vocês estão me assistindo, né? Eu estou transmitindo essa aula aqui de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, fica aqui pertinho de Minas Gerais, por isso a gente tem às vezes até um sotaque meio mineiro. Tá na divisa aqui com Poços de Caldas, e vocês de onde falam, vamos ver de onde vocês estão me assistindo, para que a gente possa saber também um pouco do nosso alcance, né? Até onde as nossas aulas estão chegando. Isso também, enquanto o pessoal vai chegando, tem uma galera que não consegue chegar pontualmente, algumas pessoas têm trânsito, têm trabalho, tem muitas coisas, e eu sei que muitos alunos que já estão inscritos para a Semana Violão Entre Amigos assistirão esse conteúdo depois, porque esse conteúdo vai ficar gravado também, mas a participação ao vivo de vocês é algo que é muito bacana, né? E aqui vocês podem perguntar, em alguns momentos da aula eu vou focar mais em transmitir conteúdo e nós abriremos em alguns momentos também para comentários, para que vocês possam estar colocando aí as suas dúvidas. Francisco de Osasco, a Rosa Maria de Sorocaba, a Zilda de Gurupi, Tocantins, olha que bacana, Tocantins, Rio Grande do Sul, Pedro, Ruth de Formosa, Kobayashi, Cachoeiro, Espírito Santo, Porto Alegre, tem pessoal de São Paulo, Saúde, muito bem, São Paulo é a Patrícia, certo, e a galera tá chegando aí ainda, Florianópolis, mas é mineira, a Lúcia ali tá dizendo que é mineira, seja bem-vinda, Lúcia. Nós estamos aqui pertinho de Minas Gerais, é um pulinho aqui, nós estamos em Poços em 30 minutos. Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Pessoal que está assistindo do Instagram, eu convido vocês a assistirem do YouTube, porque pelo YouTube tem jeito de nós conversarmos um pouquinho, então eu estou com o chat aberto do YouTube. Pessoal que também está assistindo pelo Facebook, se quiser, vai lá no YouTube para fazer seus comentários para que eu possa ver, ok? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse conteúdo de aquecimento e para que ele serve. Esse conteúdo ele vai nos preparar para a Semana Violão Entre Amigos. A Semana Violão Entre Amigos vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, certo? Então nós temos aí essa semana e a próxima para nos prepararmos, para aprender alguns conceitos. Aqui nessas aulas eu vou passar para vocês alguns ingredientes que vão ser importantes para que vocês
possam aproveitar melhor a nossa semana de estudos, certo? Se vocês pegarem esses conceitos bem, vocês terão uma maior capacidade para poder assimilar os conteúdos da Semana Violão Entre Amigos, certo? Então é isso, pessoal. Quem ainda não se inscreveu e está assistindo aí o nosso conteúdo, o link está na nossa descrição, está no nosso canal do YouTube, o link está na nossa bio do Instagram e está também na nossa página do Facebook, certo? Então é só você acessar, fazer a sua inscrição. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e você vai aprender muita coisa de violão, muito conteúdo, certo? E vamos lá então para o nosso conteúdo de aquecimento de hoje. Vamos agora começar a nossa parte prática. Vou tirar o óculos aqui, vou deixar ele só a hora que eu precisar ler os comentários aí. Então, pessoal, o primeiro conceito que nós precisamos entender para poder tocar violão é o posicionamento, né? O posicionamento, tudo que nós vamos construir vem a partir do posicionamento. Toda a técnica que nós vamos aprender tenha como base o posicionamento. E uma vez que você está com o posicionamento ok, todo o resto vai fluir melhor. É igual uma casa que tem um alicerce bem construído, né? Não sei se vocês já construíram uma casa, mas o alicerce às vezes ele dá trabalho, parece que quem vê a construção depois não imagina o que está por trás da sustentação daquela estrutura. E o posicionamento é essa base. Eu também costumo comparar o posicionamento, não sei se alguém aqui já praticou alguma arte marcial, né? Karatê, judô. Eu pratiquei durante alguns anos Kung Fu. Então no Kung Fu, a primeira coisa que o mestre ensina é o posicionamento. É como você vai fazer, é a base, né? É a base que você vai fazer da postura para que depois você faça os outros movimentos, né? Ninguém sai dando voadora por aí logo na primeira aula de Kung Fu. Você aprende uma base e depois você domina os movimentos básicos e depois sim você parte para os conteúdos mais avançados. E aqui no violão não é diferente. E o primeiro fundamento que você precisa aprender é o fundamento do posicionamento. E por isso que eu fiz esse conteúdo exclusivo, esse conteúdo de aquecimento para que nós possamos aprender como posicionar o violão. Vamos lá então, pessoal. Existem muitas formas de posicionar o violão. Tem gente que toca com o violão na perna direita, com as pernas cruzadas assim, né? Dessa forma, talvez. Não sei se você consegue ver muito bem, mas é uma forma de tocar. Tem gente que toca, nem levanta, nem cruza as pernas, toca logo aqui na perna direita mesmo, com o violão baixo. E tem gente que posiciona o violão na perna esquerda, usando um apoio de pé que eu vou falar daqui a pouquinho. São várias maneiras de se posicionar o violão e tem outros que nem apoiam em nada. Tem gente que segura o violão assim meio levantado, né? O Odair Assad tem o hábito de tocar assim, né? Ele levanta o violão, ele usa o apoio de pé, mas ele apoia o violão meio que no peso do braço. Mas durante muito tempo ele usou o apoio de pé e nos estudos dele ele também usou o violão na perna esquerda, certo? Eu estou dizendo tudo isso para que vocês possam perceber que existem muitas formas de você posicionar o seu violão e não existe uma forma certa e uma forma errada, né? Tem gente que fala, você tem que tocar o violão na perna esquerda. Não necessariamente, tem excelentes violonistas que tocam com o violão na perna direita. Existe o Paco de Lucia, da escola do violão flamenco, existe o Yamandu Costa, que também é um grande gênio aí do violão brasileiro, que toca com o violão na perna direita. Então são posicionamentos diferentes, distintos, mas que cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu benefício e o seu ponto fraco, né? Mas eu vou passar aqui para vocês o posicionamento tradicional do violão, certo? Aquele posicionamento que traz mais conforto para você estudar, principalmente quando nós vamos passar muito tempo com o violão na mão, né? Se você toca com o violão na perna direita durante muito tempo, nessa postura aqui, com o violão dessa forma, né, baixo assim, você torce a sua coluna, né? Você vira aqui e isso vai te dar dor nas costas. Por isso que eu não recomendo muito para os meus alunos tocar com o violão na perna direita, certo? Principalmente se você não mantém uma postura alinhada, certo? Se você for tocar na perna direita, se essa for a sua opção, e é uma opção, né? Você deve pelo menos cruzar as pernas. Quando você cruza as pernas dessa forma, você consegue encontrar um posicionamento melhor, certo? Você consegue pelo menos manter a sua coluna mais reta,
certo? Não vai te dar dor nas costas, certo? Bom, mas vamos lá. Eu falei para vocês que eu vou passar o fundamento do violão tradicional, que é como nós devemos tocar para ter mais conforto, certo? E a técnica, pessoal, ela também flui melhor com o posicionamento dessa forma que eu vou passar para vocês agora, certo? Eu recomendo que vocês tenham aí em casa, né? Durante a semana Violão Entre Amigos, principalmente, se você não tem, dá tempo de você providenciar, porque nós temos algumas semanas, que é esse acessório aqui, que é o apoio de pé, pessoal. O apoio de pé, ele é um acessório que acompanha a vida aí do violonista, e nós posicionamos esse apoio de pé, vou até chegar um pouquinho para trás aqui, nós posicionamos esse apoio de pé na nossa perna esquerda, certo? Então o que você vai fazer? Você sentar até um pouco mais para trás, depois eu me aproximo mais da câmera, tá? Você vai posicionar então o seu apoio de pé. Se você não tem esse acessório aí, você pode improvisar de diversas formas, né? Você pode apoiar numa lata de Nescau, num tijolo, num bloco, uma caixa de sapato que você enche com alguma coisa. Várias formas, uma madeira, um pedaço de toco, qualquer coisa que sirva para você manter a sua perna esquerda um pouco mais elevada do que a sua perna direita, certo? Mais ou menos aí, quem é milimetricamente preciso, mais ou menos uns 15 centímetros. Já é o suficiente para você posicionar, certo? Então você vai sentar na ponta da cadeira. Eu recomendo que você esteja com uma cadeira sem braços, né? Se você está com uma cadeira com braços, vai ficar esbarrando aí o cotovelo, não vai te deixar à vontade para tocar, certo? Você deve sentar, então, na ponta da cadeira, perna direita e perna esquerda no chão. O pé, a planta do seu pé deve estar toda encostada no chão, certo? O pé direito inteiro encostado no chão, o pé esquerdo vai estar um pouquinho mais alto aí no seu apoio de pé e você vai abrir a sua perna um pouquinho, certo? Você vai deixar a sua perna ligeiramente aberta para que o nosso violão possa se encaixar, certo? Nós temos essa curvinha aqui, a cintura do nosso violão, e essa cintura do violão, pessoal, ela vai se encaixar perfeitamente na nossa perna esquerda, certo? Tome cuidado para não deixar o violão muito reto dessa forma aqui, senão você não vai conseguir tocar, né? Se você vai tocar o violão lá longe. Não, você vai fazer o seguinte, você vai levantar a mão do violão um pouquinho dessa forma, ela vai ficar meio que apontando um pouco para cima, certo? Essa partezinha menor aqui do violão, você vai trazer ela para o seu peito, você vai encostar aí, né? Você traz esse violão para perto de você, busca essa proximidade para que quando você toque, você sinta o som do seu violão vibrando aí no seu peito, no seu coração. É muito importante isso, essa intimidade que nós precisamos ter com o violão, certo? Então essa parte menorzinha você vai trazer para perto do peito e essa parte mais larga do violão aqui, você vai apoiar na sua perna direita. Vou até chegar um pouquinho mais para trás para que vocês possam me ver melhor, certo? Então essa partezinha aqui do violão, a parte da faixa lateral, você apoia então na sua perna direita. E esse é o posicionamento que nós devemos adotar para que nós possamos desenvolver uma técnica mais eficiente. Eu vou falar daqui a pouquinho que hora você deve tocar com esse posicionamento, que hora que você pode tocar mais à vontade. Mas é muito importante que você saiba o jeito correto de segurar o violão. É a forma que muita gente fala que é do violão erudito, do violão clássico. Eu costumo dizer que é o posicionamento para se tocar violão. A escola de violão tradicional ensina esse posicionamento. Agora vamos a um detalhe importante, pessoal. Nós já temos... o violão ele precisa estar estável, né? Ele não pode estar balançando, por isso nós buscamos essa postura com os pontos de apoio. Então é importante você entender o ponto de apoio que nós temos. Nós temos o ponto de apoio da lateral, que vai apoiar na perna esquerda. Nós temos o ponto de apoio, que é essa partezinha menor, que vai apoiar no seu peito. E agora nós temos a parte de baixo, que vai apoiar na sua perna direita, que precisa estar inteiro no chão, o seu pé, porque se você põe o pé lá para trás, ó, o violão ele vai ficar sem ter onde apoiar. Ó. Eu deixei minha perna jogada, você não tem onde apoiar, logo o seu violão não vai ser sustentado. Então, volta a perna aqui para ter sustentação. E agora o quarto ponto de apoio é o nosso antebraço. Para tocar violão,
e agora eu vou até voltar um pouquinho mais para frente, que você já entendeu os pontos de apoio de trás, então eu posso chegar um pouquinho mais para cá, que esse ponto é muito importante, que é o ponto do antebraço, pessoal. O antebraço que nós apoiamos no violão quando nós vamos tocar, não é o braço, certo? Quando você vai tocar, não sei se você sabe, mas o braço vai do seu ombro até o seu cotovelo. Essa parte aqui ela é considerada o braço, certo? A parte do cotovelo até o pulso, essa partezinha aqui, é o nosso antebraço. Então, para tocar, você não vai apoiar assim no violão. Ficar colocando aí o sovaco no violão. Não, você vai apoiar o antebraço. Então, você chega um pouquinho para cá, ó, você apoia o antebraço mais ou menos aí na região do cavalete. O cavalete, para quem não sabe, é essa partezinha aqui do violão, certo? Essa parte é muito importante do violão. Ela é a parte que segura aqui o rastilho, que é onde é presa as nossas cordas, onde as cordas são presas. Então você vai apoiar mais ou menos aqui na direção, você mira aí o lugar e apoia o seu antebraço. Quando você faz isso, naturalmente, se você apoia o antebraço, você já está com o violão apoiado na perna esquerda, partezinha perto do peito. Mão do violão um pouquinho para cima. Você encaixa aqui e você relaxa a sua mão. Naturalmente, pessoal, observem que você vai fazer uma curvinha aqui na sua mão. Sua mão relaxada, ela vai fazer uma curva que é muito importante. Quando você vai tocar, você não pega a corda reto assim, dessa forma, certo? O seu pulso ele vai estar ligeiramente dobrado. E por que isso é importante? Quando você vai fazer o dedilhado, você vai precisar fisgar a corda. E se você está com o seu pulso reto, fica difícil você fisgar. Você vai fisgar meio com a lateral aí do seu dedo. E isso vai tornar a sua vida um pouco mais difícil, certo? Então, você deve manter o seu pulso desencostado do tampo do violão. Tampo do violão, ó, vamos aprender mais uma. Tampo do violão é essa parte, ó, é a parte da frente do violão. É a parte que tem que vibrar. Então você não apoia o seu pulso no tampo do violão, porque senão você vai travar a vibração, o potencial que o seu violão tem de realizar o som dele, certo? Então você mantém uma distância de mais ou menos 4 dedos, ó, 4 dedos entre o pulso e o tampo do seu violão, certo? Esse é o posicionamento inicial. Vamos aproveitar que nós já estamos agora com a postura do violão e vamos encaixar os dedos nas cordas, né? O polegar, para fazer os primeiros dedilhados, ele vai ficar aí na sexta corda. As cordas nós contamos de baixo para cima, então a primeira corda é a de baixo e a sexta corda é essa aqui de cima, certo? Então o polegar fica na sexta corda. O indicador, pessoal, nós fazemos como se fosse um ganchinho assim com o nosso dedo, ó, certo? E aí você vai colocar lá embaixo, primeira corda, segunda corda, contem comigo, terceira corda, e aí você para aí, certo? Dedo médio, que é feio mostrar de frente, né? Eu mostro sempre o dedo médio assim para as pessoas, porque senão vocês vão ficar ofendidos. Então, o dedo médio, nós vamos colocar ele na primeira, segunda corda do violão. E o dedo anular, nós vamos colocar na primeira corda, certo? E dessa forma, nós conseguimos encaixar então o nosso violão, nós estamos com o nosso corpo encaixado no instrumento e nós estamos também com a nossa mão posicionada aí pronta para tocar as notas, certo? Para fazer os nossos primeiros dedilhados, certo? Mas aí você vai me falar, professor, mas eu já vi muita gente tocando com o violão na perna direita, o pessoal toca muito bem na perna direita. Realmente, como eu falei no começo da aula, existem excelentes violonistas que tocam com o violão nessa perna, certo? Violão popular, muita gente toca, prefere assim, que fica com um pouco mais de proximidade com o violão, né? Mas eu vou te falar uma coisa, qual que é a desvantagem de você tocar aqui na perna direita? Quando você está com o violão na perna direita, pessoal, fica muito ruim para você enxergar o que está acontecendo ali no seu violão, certo? Você está 2 palmos, praticamente, da sua mão direita a hora que ela estiver tocando. E também 2 palmos da sua mão esquerda quando você estiver tocando. E fora que você não tem uma visão muito boa do seu instrumento. Você tem que tombar assim
para você poder enxergar aonde você está apertando aí, qual acorde você está fazendo, certo? Não que isso seja muito importante ficar olhando, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês nos próximos conteúdos que nós temos algumas memórias, uma memória motora nos dedos. Então, certas coisas nós não precisamos ver para conseguir realizar no violão. Por isso que você deve ter visto já muitas pessoas que tocam violão sem olhar para o acorde que está fazendo. Nós vamos entender depois nas nossas próximas aulas por que isso acontece, né? Nosso corpo tem uma memória física, certo? Mas está muito ruim para você enxergar. Nesse começo você vai precisar enxergar o que você está tocando, né? E aí olhar assim vai ser difícil, vai ficar todo torto, toda torta aí, vai te dar dor na coluna. E você vai falar assim, é culpa do professor Elvis que falou para eu tocar com o violão na perna direita. Não falei isso não. Estou mostrando por que é importante pôr na perna esquerda. Vamos lá então, pessoal. Quando você traz o violão para a perna esquerda, né? Com o seu apoio de pé aí, com a sua perna elevada, olha o que acontece. Você está a um palmo do que está acontecendo aqui na sua mão direita. E você está também a um palmo do que está acontecendo na sua mão esquerda. E você tem uma visibilidade melhor aqui. Você está em cima do lance, você está tocando. Você está vendo tudo o que está acontecendo ali. Você não está perdendo nenhum lance, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Você está vendo tudo o que está acontecendo. Você tem uma melhor visão do que está acontecendo. Você está ali em cima do lance. Isso é muito importante nesse início, como eu falei, você poder ver, porque às vezes o seu som não vai estar saindo. E aí você pensa, poxa, mas eu estou fazendo uma força aqui, por que o som não está saindo? E aí vai ver, você está apertando com o dedo lá atrás, né? Nós vamos ver isso nas próximas aulas, que existe um lugar certo de você apertar as notas aí para que o som possa vibrar. Então é muito importante que você tenha consciência de que esse posicionamento ele vai favorecer aí a sua técnica, vai favorecer o seu estudo. Mas professor, eu preciso então, todo lugar que eu vou, eu preciso levar meu apoio de pé ou então levar uma caixa de sapato para tocar violão? Não, você não precisa levar. Mas é importante que você saiba que quando você for estudar violão para valer, nos momentos em que você falar assim, não, agora eu vou parar porque esse é o meu momento de estudar violão, aí você sabe que é hora de você sim apoiar o seu pé na perna esquerda, apoiar o seu apoio de pé, apoiar o seu pé no seu apoio de pé, levantar um pouco e posicionar o seu violão na perna esquerda. Agora, você vai estar numa festa, você está no churrasco lá com seus amigos, num acampamento, né, numa roda de fogueira, você está lá tocando com seus amigos, aí você está lá, você precisa do seu apoio de pé? Não necessariamente. Você pode sim cruzar as pernas, ou então você está lá num domingo à tarde, né, relaxado, relaxada, lá no sofá, e aí você fala assim, agora eu vou tocar um pouco de violão aqui deitado, aí você deita lá, só não posso deitar aqui senão eu vou cair, você deita lá no sofá e aí toca com o violão deitado. Por que não? Você pode tocar deitado. Pode tocar de ponta cabeça? Pode tocar de ponta cabeça, se você conseguir. Pode tocar com o violão nas costas? Pode, é possível, é. Mas na hora que você for estudar violão, é importante que você tenha essa clareza, tá? Que o posicionamento é o fundamento básico, é o fundamento principal e é em cima dele que nós vamos desenvolver depois as nossas técnicas de mão direita, através desse posicionamento que você vai encaixar depois também aqui a sua mão esquerda. Existe toda uma lógica, uma estrutura e vocês vão aprender tudo isso durante a Semana Violão Entre Amigos, tá? Nós vamos aprofundar. Esse conteúdo de hoje, pessoal, é um conteúdo de preparação, tá? É um conteúdo de mostrar para vocês o caminho, mostrar para vocês como segurar o violão. Depois todos esses conceitos, eles vão ser aprofundados durante a Semana Violão Entre Amigos. Esse é o evento principal. Por isso, se você está assistindo aqui essa aula de hoje, se você caiu de paraquedas aí no YouTube, ou então no Facebook, no Instagram, saiba que esse conteúdo é só uma prévia, é uma preparação para o nosso conteúdo, para a Semana Violão Entre Amigos, ok? Eu acho que ficou bem claro a questão do posicionamento, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Agora eu vou abrir um pouco aqui para os nossos comentários, para saber se vocês já tocam violão, se você já toca violão, se você toca na perna direita, se você toca na perna esquerda, ou então se você é completamente iniciante. Coloque aí, tô começando agora,
quero aprender e começar já do jeito certo. Então eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Vou chegar aqui um pouco mais perto, colocar também meu óculos, né? Que sem óculos eu não sou ninguém, eu não enxergo muito bem sem ele. Olha só, enxergo o mundo de outra forma. Bom, vamos lá então, deixa eu abrir aqui o chat, lembrando que tem um pequeno atraso. Deixa eu ver aqui o pessoal que chegou depois. Nós temos aqui o Anselmo de Campina Grande, na Paraíba. Anselmo, tá lá no norte, terra boa, hein? A Graça, Minas Gerais. Guapé, Minas Gerais também, mas mora em Ribeirão Preto, Juliano. Muito bem, Francimar. Ceará, Francimar, terra boa, terra bonita também, hein? Vamos lá, Rubem. O Rubem disse que ele gosta mesmo de posicionar na perna esquerda. O Rubem é um aluno que ele é um adepto do posicionamento correto. Ele desde o começo ele já se preparou para adquirir aí um apoio de pé. Muito bom, Ivan de São Paulo. Esse é o estilo clássico, tá falando Francimar. Francimar, é aquela coisa que eu falei também, né, agora há pouco. Esse é o jeito correto de se tocar violão, né? As pessoas falam de violão clássico. Eu falo que é o posicionamento de tocar violão, o posicionamento que a escola de violão tradicional ensina, né? E depois tem o violão, a vertente do violão popular, que aí trouxe o violão para a perna direita. Mas para tocar aquelas peças que vocês assistem, né? Que vocês veem aí, talvez alguns de vocês tenham me visto já tocar, tenham assistido alguns conteúdos aí dos nossos alunos tocando. Para tocar daquele jeito, é necessário você posicionar o violão dessa forma, porque vai facilitar muito a sua técnica, né? Você vai conseguir fazer tudo com mais facilidade, você vai conseguir ter mais velocidade, precisão para fazer escalas. Então tudo isso é muito importante, e é importante quando a gente está começando. Eu vou ver aqui daqui a pouquinho se o pessoal está começando ou se já são iniciantes, né? Gostaria de ouvir vocês, porque é muito importante quando a gente está começando, começar do jeito certo, né? Começar do jeito errado dá um trabalho depois. Às vezes eu pego alguns alunos, eu já tive muitos alunos assim, quando eu dava aula presencial, né? Agora nós estamos com o nosso sistema totalmente online. Mas quando eu dava aulas presenciais, muitos alunos chegavam às vezes já tocando alguma coisa, e aí chegava todo torto, já com o dedão aqui em cima, com o posicionamento já com vício de tocar todo torto. Então tudo isso vai dificultando, e são coisas que dão mais trabalho para corrigir lá na frente e que cria uma dificuldade, uma debilidade técnica no aluno que está começando a estudar. Então se você está desde o começo ou se você está bem no comecinho, eu recomendo que você posicione o violão do jeito correto, certo? Vamos lá então, vamos ver mais alguns comentários. Muito importante essa questão do posicionamento, tá falando aí nosso amigo que está com o título de, ou nossa amiga, Bíblia em Versículos. Muito bom, né? A leitura da Bíblia, os ensinamentos de Jesus são sempre muito importantes. Já estamos aí no caminho, a música faz parte, né? Quem canta reza duas vezes, então nós estamos aprendendo a tocar, já é um passo importante, né? E muitos de vocês estão buscando aprender violão para tocar em grupos, né? Para poder rezar, para poder orar, para poder fazer o seu louvor a Deus. E a música realmente é uma ferramenta muito importante. É através dela que nós podemos cantar e expressar também a nossa fé. Isso é muito importante. Só fazendo esse parênteses, né, que eu vi ali o nosso amigo ou amiga com esse nome. Tocamos um pouquinho, 50 anos, Carmen, já toca um pouquinho? Faz 50 anos que você toca? Ou você tem 50 anos? Fiquei um pouco na dúvida aqui agora. Anselmo, se você puder esclarecer, Carmen, qual das duas coisas estão corretas. Anselmo, quero deixar de usar cifras, pois não sei tocar sem ela. Muito bem, Anselmo. Isso nós conseguimos através do nosso... você precisa aumentar o seu arsenal, o seu conhecimento de campo harmônico. Isso é um estudo que nós vamos fazer também. Na medida em que a gente vai estudando várias músicas, nós vamos abrindo um leque, né? É como se você tivesse um arsenal de coisas, de ferramentas que você pode usar na hora de tocar. E quanto mais ferramentas você tem e quanto mais habilidoso você é com essas ferramentas, mais você consegue tocar mais seguindo a melodia e sem precisar muito das cifras, certo? Isso é muito importante, né? O Anselmo está nessa busca. Éder São José
dos Campos, São Paulo. Bons conselhos. Obrigado, Éder. Professor, eu estou aprendendo com a minha amiga algumas notas. Está dizendo nosso amigo Pedro. Uso a perna direita. Você toca na perna direita, então, Pedro. Certo? Como eu disse, não existe posicionamento errado. Eu só acho que na perna esquerda é um pouco mais eficiente por essas questões técnicas que eu falei para vocês agora há pouco. Certo? Vamos lá. Continuando aqui. Afonso. Comprei há 2 anos, nunca consegui usar. Acredito que seja o apoio de pé, Anselmo, Afonso, que você comprou. O apoio de pé, ele é uma ferramenta que é importante, né? Até os violonistas que tocam na perna direita, o Yamandu Costa, ele toca na perna direita, mas ele levanta um pouco o violão aqui para que ele possa ficar mais próximo do que está acontecendo na mão direita, certo? É muito importante e nós vamos aprender, tá, Afonso? Nós vamos aprender como utilizar essa ferramenta, que é muito importante no nosso estudo de violão, certo? Vamos lá então, a Zilda está dizendo, eu tenho já alguma noção de tocar violão, mas não tenho praticado ultimamente. Posiciono o violão também na perna esquerda, ótimo! Concordo com o posicionamento correto do violão. Muito bom, Zilda. É sempre bom nós reciclarmos nosso conhecimento, voltar a praticar, e é bom quando a gente encontra uma turma, né? Um grupo como esse. E isso é muito legal, por isso que esse encontro, essa semana Violão Entre Amigos é tão bacana, porque lá nós vamos encontrar, nós teremos uma comunidade de alunos que estão estudando violão. E isso é muito legal, poder fazer essa troca de informações, poder conhecer um pouco, porque às vezes está parado o violão lá porque você não tem onde tocar, né? Às vezes não tem parceiro, ou então você não tem um grupo para participar. De repente, quando nós encontramos outras pessoas animadas em aprender, isso nos dá motivação também para tocar. Nilson Aparecido, Ibiporã, Paraná. Opa, eu não conheço Ibiporã, mas Paraná também, uma terrinha boa, hein? Patrícia também acha que tem que começar certinho desde o início. Isso aí, Patrícia. Isso facilita a nossa vida, né? Quando nós temos uma técnica já embasada no posicionamento correto. Certo? Kobayashi, comecei a estudar faz 1 mês. Gosto de apoiar o violão na perna direita. Certo, Kobayashi? Respeito, não tenho preconceito nenhum. Eu acho muito importante que você toque do jeito que você acha confortável. Eu tenho alguns alunos que tocam na perna, que começam a estudar na perna esquerda e depois acham melhor tocar na perna direita, né? Se sentem mais à vontade assim. Eu respeito, eu mostro os argumentos para tocar. É claro que eu tento trazer o aluno para a perna esquerda, porque é o posicionamento que eu aprendi, que eu toco e que eu acredito. Mas eu respeito muito, porque você deve tocar com um posicionamento que te deixa mais confortável, Kobayashi. Então, eu acho que é Kobayashi. Eu estou falando o Kobayashi porque meu cunhado, ele é o Kobayashi. Vocês têm um sobrenome japonês bem parecidos. Bom, mas então é isso, Kobayashi. Tem que tocar do jeito que você se sente mais confortável, certo? Graça Ribeiro está dizendo que já toca um pouco, mas gostaria muito de fazer os solos, eu acredito, né? Minha posição, perna esquerda. Muito bem, nós vamos aprender a tocar um solo. Eu falei isso para vocês, né, na Semana Violão Entre Amigos, sem partitura e sem tablatura. Nós vamos utilizar o nosso sistema aqui do Violão Entre Amigos, que é um sistema de números que eu vou falar para vocês mais para frente, né? Temos bastante coisa para aprender, bastante coisa para passar para vocês. Nós temos que ter paciência também, porque nós não podemos atropelar as coisas, né? Um professor não deve ficar enrolando o aluno, né? Eu não gosto de professores que aí ficam escondendo o ouro, que demoram para passar os conteúdos para os alunos. Só que também o professor não pode atropelar os seus alunos, nós precisamos respeitar. Existe um tempo certo para cada degrau, um tempo certo para cada coisa, certo? Mas muito bom, nós vamos fazer alguns solos aí, certo? Vamos continuar lendo aqui. A Jéssica está dizendo que é totalmente leiga, só com a fé e coragem. Jéssica, mas é isso que precisa ter, fé e coragem. E só de você estar aqui hoje acompanhando esse conteúdo, mostra que você não está parada. Porque muita gente fala que tem o sonho de tocar violão, mas nunca tentou pegar um violão, nunca tentou fazer uma aula e ver se é possível acontecer isso, né?
Então, só de você estar aqui hoje tentando fazer, tentando adquirir esse conhecimento, já é um sinal muito importante. É um sinal que você está no caminho certo. Acompanhe aí a nossa semana, os nossos conteúdos, que você vai conseguir tocar um solo logo no final da semana Violão Entre Amigos, certo? Esse é o meu compromisso com vocês. Afonso, não o violão. Acho que é um complemento de alguma coisa que você escreveu aqui em cima, né? Ah, comprei há 2 anos, nunca consegui, é o violão, Afonso. Então, cara, chegou o momento, você vai conseguir tocar, certo? Você vai aprender aqui os fundamentos básicos, você vai aprender a fazer um solo aqui com a gente, você vai aprender os dedilhados. Esse é o meu compromisso com você, tá? Pode ficar tranquilo, continue acompanhando aí, seguindo nossos conteúdos, que você vai conseguir tocar, certo? Pedro está dizendo, prof, tu acha que hoje, com 63 anos, eu consigo mudar esse jeito de tocar na perna direita para a perna esquerda? Eu vou tentar, beleza. Certo, Pedro? É aquilo que eu disse também agora há pouco, né? Quando a pessoa já está acostumada a tocar na perna direita, ela já está habituada com esse posicionamento. Mudar ele, às vezes, é muito difícil e trabalhoso. Aí é necessário ter uma conscientização muito grande dos benefícios, né, que você vai ter posicionando dessa forma, porque são muitos os benefícios, como eu falei. Você tem uma visão melhor, você mantém a sua coluna reta quando você vai passar muito tempo tocando, você consegue enxergar o que está acontecendo na mão esquerda, na mão direita, e você tem uma proximidade maior com o violão. Mas você vai tentar, eu sei que você já colocou aí que está disposto a tentar, tente, faça alguns exercícios e depois você vai me contar se melhorou ou se piorou aí a sua técnica só de colocar o violão na perna esquerda. O Anselmo está dizendo, opa, antes do Anselmo, pega um pouquinho, a Carmen está dizendo 50 anos mesmo, sempre aprimorando e aprendendo cada dia mais. Também para ensinar corretamente, gosto de ensinar pessoas que gostam, tenho 70 anos, professor. Nossa, que bacana, Carmen. Eu fico muito contente de encontrar você aqui então na nossa aula, acompanhando o nosso conteúdo, certo? 70 anos, 50 anos de violão é muito tempo, eu tenho nem metade disso, eu tenho só 20 anos que eu toco violão, então eu acho que eu tenho até muito que aprender com os meus alunos, né? E realmente eu aprendo muito com vocês, cada coisa que eu vou passar para vocês, vocês me dão feedback, e isso é muito importante para o professor, porque através daquilo que vocês trazem para mim é que eu vou poder ajustar aí os nossos conteúdos, eu vou poder ajustar aquilo que eu tenho preparado para poder transmitir para vocês de uma forma melhor. Por isso também esses conteúdos são importantes. Seja muito bem-vinda, tá, Carmen? Eu fico muito contente de te encontrar por aqui. Anselmo, como escolher uma progressão de música? Essa é uma dúvida minha. Ah, muito bom, Anselmo. Boa pergunta. As músicas, pessoal, nós devemos sempre buscar estudar da seguinte forma, né? Até a gente está saindo um pouco do nosso assunto aqui, que é posicionamento, mas é muito bacana porque esse bate-papo é muito importante. O aluno que fica tocando 50 músicas, 100 músicas, mas todas elas têm o mesmo grau de dificuldade, significa que você está perdendo tempo se você está estudando dessa forma. Por quê? Porque você sempre tem que ter um desafio. Você nunca pode ficar tocando só aquilo que está na sua zona de conforto, as peças que você senta ali e tira, ou as músicas cíficas que você pega e já sabe fazer. Não, você deve buscar sempre ter um desafio. Não significa, e é muito importante, que há uma diferença entre você pegar uma peça de um nível um pouquinho ali, que tem um grauzinho a mais de dificuldade do que você está acostumado, e você dar um salto e estudar só músicas que estão além daquilo que você sabe tocar, além da sua técnica. Então, se você dá um salto muito grande, aí você vai ter dificuldade, aí você vai ficar desmotivado, desmotivada de tocar, porque você pegou uma peça que é muito difícil, certo? E a maior dificuldade dos alunos que estão aprendendo sozinhos é essa, porque hoje tem muita informação, né? Vocês chegaram até mim, certamente porque vocês já devem ter pesquisado muita coisa aí no YouTube, no Instagram, então você já deve ter buscado isso em algum momento da sua vida. E você percebe que lá é um universo de conteúdos. Você tem peças de todos os níveis, iniciante, intermediário, avançado, super avançado. Então, nós temos todos esses conteúdos misturados. E é muito difícil você fazer esse ajuste, né? Saber o que você deve tocar no tempo certo.
E uma regra que eu costumo seguir é isso. Eu sempre pego nos meus estudos, eu toco algumas peças que já estão no meu domínio, até porque você tem que fazer uma manutenção de repertório, mas também entre as peças que eu pego para estudar, eu pego uma ou duas que estão ali um pouquinho acima, não muito, mas que estão ali um pouquinho acima do meu nível técnico. Isso para que eu possa evoluir, certo? O ser humano ele não evolui sem ter um desafio. Por isso que é importante você se propor um desafio. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo se propuseram esse desafio, que é participar da Semana Violão Entre Amigos, que é um evento, uma imersão forte, né? Onde nós teremos muitos conteúdos, teremos muitos aprendizados. Então, se você que está assistindo não se inscreveu, clica no link que está aí na descrição da nossa aula, está no nosso Facebook, está no nosso Instagram e faça sua inscrição. Vai ser muito importante. Então, sempre um desafio é muito importante. Vamos lá então. Virto Cunha. Eu tenho bastante dificuldade em batidas e ritmos. Virto, isso é uma coisa muito importante. Às vezes nós achamos que a nossa dificuldade está na mão direita, certo? Quando a gente vai fazer algumas mudanças, né? E aí você fica pensando, se eu não consigo mudar porque minha batida não está encaixando. E aí você fica pensando que é a sua mão direita o problema, né? E na verdade é um problema crônico que ele começa não na hora que você vai aprender a batida, mas na hora que você vai aprender a tocar. Muitos professores eles começam com as duas mãos ao mesmo tempo, né? E quando você vai pensar uma coisa, a outra coisa precisa estar no piloto automático. Eu não quero dar spoiler aqui, mas nós vamos falar também sobre isso nas nossas aulas, nos nossos conteúdos da Semana Violão Entre Amigos, que são as nossas memórias, como que elas funcionam, né? Nós não pensamos duas coisas ao mesmo tempo, Virto. Então, quando você vai prestar atenção no acorde que você vai fazer, provavelmente você acaba se perdendo na batida. Isso porque ela ainda não está no piloto automático. Então, existem algumas estratégias, algumas manhas para você poder transferir esse conhecimento que você aprendeu da batida para o seu piloto automático, para que você possa concentrar sua atenção depois na sua mão esquerda, certo? Isso é muito comum de acontecer. A Carmen está dizendo que gosta de tocar de perna cruzada. Isso é até bem elegante, né, Carmen? Tocar com a perna cruzada. Quando a gente vai em algum lugar que não tem um apoio de pé, a gente cruza as pernas. É até confortável também tocar com a perna cruzada. Eu cruzo as pernas quando eu estou em situações onde meu apoio de pé não está presente. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal, que a gente vai falando demais. Nossa garganta vai secando. Isso é muito importante também, sempre deixar um copão desse de água próximo a vocês quando vocês vão estudar, passar horas aí estudando, ou então trabalhando na frente do computador, né? Hoje muita gente está trabalhando em home office, então é muito importante ter sempre uma água ao alcance. Bom, Eloá Orquiz, sou iniciante de Porto Alegre. Muito bem, Eloá. Então você já deve começar já da forma correta, Eloá. Da forma mais que vai favorecer a sua técnica. Eu falo correto, às vezes me escapa isso, mas não é que é correto, mas é que é uma forma que vai te trazer mais conforto para tocar. Então já começa com o violão na perna esquerda, seja muito bem-vinda e acompanhe os nossos conteúdos que você vai conseguir tocar até o final da semana, você vai estar tocando um solo no violão, certo? Vamos continuar acompanhando aqui, Francimar. Quando toco, acho meio sem sentido, pois eu toco mais batidas, falta tempero, certo, Francimar? Esse tempero ele vem do nosso estudo de técnica mesmo, Francimar. Quanto mais você vai estudando técnica, quanto mais você consegue criar melodias, né? Você pode fazer escalas para que você possa conhecer o campo harmônico também, o braço do violão. Tudo isso vai fazendo com que você ganhe esse tempero na hora de tocar, né? Porque aí você coloca um baixo, né? Quando você faz um Mi, por exemplo, você pode fazer uma variação de baixo, né? Estou fazendo aqui o baixo da Malagueña, que me veio à cabeça, mas você pode fazer algumas inversões, né, de baixo, né? Você pode ir acrescentando algumas coisas na medida em que você começa a dominar o braço do violão, né? Isso é com o tempo. É preciso ter paciência, mas é preciso estudar técnica, é preciso aprofundar
no do seu estudo de violão. Porque somente assim é que você vai ganhar esse tempero na hora de tocar, certo? Ivan, professor, essa técnica de perna esquerda é só para dedilhado ou outros ritmos? Boa pergunta, Ivan. Essa técnica serve para os outros ritmos também, Ivan. Vai facilitar quando você está aqui, porque você tem o relaxamento da sua mão também. Isso favorece. Quando você traz o violão para cá, você coloca o eixo do seu corpo aí central e você consegue um relaxamento maior da sua mão. Olha que isso aqui é muito importante. Esse molejo aqui na hora de tocar, senão a gente fica travado, né? Se você toca com o violão com o braço duro, você vai fazer batida que nem um robozinho. Nós não queremos robôs aqui tocando, né? A gente quer ter aquele molejo, aquele swing gostoso na hora de tocar. Então, facilita também você ter o violão na postura, certo? Marli Maria está chegando aí agora. Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Eloá está dizendo que tem 78 anos, sou iniciante, não sabia posicionamento, nem afinar o violão, espero aprender. Boa noite de Porto Alegre. Eloá, nós vamos passar por todos esses processos. E é importante falar de uma coisa aqui também. Muitas pessoas acham, né, que existe idade para tocar violão, né? Que existe limite de idade, acha que é velho demais, ou então acha que é jovem demais, é novo demais. Então existem muitos tabus. E eu estou aqui para falar para vocês que não existe idade para tocar, para aprender a tocar violão. Eu tenho um aluno, inclusive, está aqui participando, né? Dá um salve aí pra gente, Rubem, para o pessoal te conhecer. O Rubem, ele começou os estudos dele de violão com 72 anos. Então, e ele já tocou um solo, já tocou no seu aniversário, já tocou parabéns. E é muito importante que vocês que estão aqui saibam disso. Você pode aprender violão em qualquer momento. Inclusive, é muito bom quando você tem tempo, né? O Rubem, ele tem muito tempo para estudar, ele é um aluno empenhadíssimo, então ele passa horas com o violão na mão e é lógico que o resultado vem, porque ele se dedica, ele tem paixão por aquilo, certo? Então é muito importante citar isso. Outra coisa é a questão da afinação. Nós vamos aprender, nós temos uma aula já no nosso canal, eu vou enviar para os alunos que já se inscreveram essa aula, eu vou enviar o link para vocês, que é a aula de como afinar o violão. Eu ensino como instalar um aplicativo aí no celular e como você faz para afinar o seu violão. Tudo passo a passo, bem explicado, com visual, mostrando no aplicativo como que você entra nele, como você instala. Então eu vou mandar para vocês depois por e-mail e no nosso grupo também de estudos aí, nosso grupo de WhatsApp. Então fiquem atentos, logo chega essa aula para vocês de como afinar, certo? Francimar está dizendo que o objetivo dele é fazer o arranjo de uma música. Muito bom. Francimar é um passo importante. Quando nós começamos a arranjar, né, a criar arranjos e até a compor, é quando nós amadurecemos a nossa técnica, né? Eu componho algumas coisas, né? Eu tenho o hábito de todo ano fazer uma composição especial com a minha esposa, né? E outras composições também. Então, compor é algo muito bonito. E criar arranjos para músicas também é um ato de compor. Você está compondo um acompanhamento, você está criando algo em cima da melodia. Isso é muito bacana. Isso vem com o tempo também, tá, Francimar? Conforme você vai evoluindo tecnicamente, vai ganhando aquelas ferramentas que eu falei agora há pouco, certo? Antônio Barbieri, sobrinho, sou iniciante. Seja bem-vindo, Antônio. Eu falei agora há pouco, né? Os iniciantes já comecem do jeito certo. Não sei se você chegou agora, mas eu mostrei no início dessa aula como posicionar o violão da forma correta, certo? Então acompanhe aí depois. Essa aula vai ficar disponível para vocês por algum tempo. Então confiram, assistam e aprendam como posicionar o violão, que isso é muito importante. Marli, desculpa, cheguei atrasada. Você começar do zero? Bom, eu não entendi muito bem, mas eu acho que você está me perguntando se nós vamos começar do zero. E esse é o marco zero nosso mesmo, né? Que é o posicionamento, tá, Marli? Nós aprendemos na aula de hoje como posicionar o violão. Se chegou depois, talvez você tenha perdido o começo da aula. Então, esse começo da aula, eu mostrei como posicionar o violão da forma correta, como que você usa o violão de uma forma que vai te deixar mais confortável, tá? Então, depois, assiste de novo esse conteúdo desde o começo, para você poder acompanhar isso também. O Rubem está dando um salve ali.
meu amigo Rubem, muito bom contar com a tua presença aí, viu? Show de bola, sempre dedicado e não perde um conteúdo de violão. Esse cara é fera. Francisco Adonias, gostaria de aprender a solar. Francisco, agora está o seu nome. Francisco, nós vamos aprender como fazer alguns solos, tá? Existe um sistema de números que nós utilizamos aqui, que é uma linguagem que é diferente da tablatura, tá? Eu vou falar disso nas nossas próximas aulas. É um jeito diferente de poder aprender os solos, porque você precisa, para fazer solos, saber onde você vai colocar o dedo. E para isso, você não precisa aprender tablatura e nem partitura nesse começo. Você consegue tocar vários solos, várias músicas, utilizando somente essa ferramenta aí que nós temos de números, certo? Então fique tranquilo que você vai aprender. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo de hoje, que ele tenha acrescentado na vida de vocês. Nós teremos outros conteúdos de aquecimento, de preparação para a Semana Violão Entre Amigos. Nossa próxima aula é sexta-feira, às 20h30. Também vou enviar o link para você que já é inscrito na Semana Violão Entre Amigos. Vocês vão receber o link no grupo de vocês, no e-mail de vocês. E eu recomendo que vocês ativem as notificações e ativem ali o lembrete. Tem um sininho que fica aí no YouTube. Ative esse sininho, porque daí ele vai lembrar você dessa aula. Se você está aqui, é porque você quer aprender a tocar violão, ou então você quer evoluir tecnicamente no violão, certo? Senão você não estaria aqui na noite de hoje já há quase 1 hora me ouvindo falar. Se você está aqui é porque você quer aprender. Então, é porque o violão é importante para você. Então, coloque essa prioridade. Esses conteúdos de aquecimento, eles são muito importantes. Então, coloque lá, segunda, quarta e sexta, eu vou fazer esses conteúdos de aquecimento. Então, segunda, quarta e sexta, se você está a fim de aprender a tocar violão, se você realmente quer aprender a tocar, eu tenho um caminho e aí você vai seguir esse caminho aqui junto comigo. São vários conteúdos que nós temos de preparação e depois a imersão para a Semana Violão Entre Amigos, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Fico muito feliz de poder falar com pessoas de todo o nosso Brasil, poder conhecer pessoas novas, poder compartilhar também um pouco com vocês do meu conhecimento. Sejam muito bem-vindos ao Violão Entre Amigos e eu vejo vocês então na nossa próxima aula na sexta-feira. Até lá! Tchau, tchau!